Fala, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo aqui comigo também. Bom, essa semana aí a gente vai estar vendo um pouquinho já entrando em algas, né? A gente sabe que as algas é as primeiro grupo assim, quando a gente está começando a entrar nessa parte da botânica, né? Que as pessoas pensam que as algas fazem parte do reino plantae, mas a gente vai ver hoje que não, certo? Então as algas elas vêm primeiro nessa linha cronológica, né? Depois vem as briófitas e assim sucessivamente, certo? Então hoje a gente vai estar vendo um pouquinho de algas. Vamos lá. Bom, mas o que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver as algas e a sua classificação, porque tem um jeito certo de classificar as algas. Existem muitas e muitas algas, então a gente vai estar vendo método que os cientistas utilizam para poder estar classificando e diferindo elas, beleza? Certo. O que são as algas, gente? As algas, elas são seres que normalmente são confundidos com plantas, tá? Por conta de sua aparência, tal, a gente vê as folhas delas e tal. E as pessoas confundem as algas com as plantas, mas elas não são plantas, certo? As algas são posicionadas no reino protista e junto com os protozoários, certo? Vamos lá. As algas, elas são organismos fotossintetizantes, então elas fazem a fotossíntese, certo? Para poder se alimentar. Também são eucariontes, ou seja, elas têm carioteca, certo? Normalmente elas são unicelulares, mas já se foi encontrado algas que são pluricelulares, beleza? As algas pluricelulares também são pertencentes ao reino protista. Entretanto, há pouco tempo as algas eram classificadas dentro do reino plantae. Lembra que eu falei para você, para vocês? Isso porque, tipo, além dela aparecer as plantas visualmente e os vegetais e também ser pluricelular, né, alguns organismos fotossintetizantes, elas também possuem cloroplasto, certo? E parede celular. O cloroplasto, ele é responsável pela pigmentação da alga, certo? Então, é ele que dá a cor à alga. Beleza. Bom, as algas, elas são de extrema importância para o ecossistema aquático, certo? Uma vez que a base da cadeia alimentar, né, que os peixes se alimentam, tá? Tem muito peixe que se alimenta das algas e tal. Uma vez que são a base da cadeia alimentar, constituindo o fitoplâncton juntamente às cianobactérias, certo? Os fitoplânctons e as cianobactérias também compõem essa cadeia alimentar aquática. E além disso, elas fazem parte do ciclo do carbono e do enxofre. Mais para frente a gente vai estar vendo isso daí em ciclos biogeoquímicos, certo? Só uma curiosidade, gente, o fitoplâncton ele é responsável por produzir grande parte aí do oxigênio que a gente respira, beleza? Diferente do que a galera pensa aí que a Amazônia é o pulmão do mundo e não sei o quê, mas não é não, tá? Isso daí é só uma frase que não condiz, né, com a realidade, porque os fitoplânctons, eles são responsáveis por grande parte aí do oxigênio que a gente respira. O fitoplâncton compreende um conjunto de algas microscópicas, fotossintetizantes e unicelulares que habitam os ecossistemas aquáticos, certo? O fitoplâncton é encontrado flutuando em águas abertas. Então ele fica lá em cima, assim, a gente vê o rio, a gente já vê o fitoplâncton flutuando. Geralmente próximo à superfície. Isso porque ele tem que ficar perto da superfície da água, porque é onde bate a luz do sol, certo? E onde bate a luz do sol é onde ele vai fazer a fotossíntese dele para ele poder se alimentar. Certo? Isso aqui é um fitoplâncton visto no microscópio, certo? Vamos lá. Bom, mas aí eu pergunto para vocês, né? Como que os caras lá, os cientistas, os grandão, eles classificam as algas? O principal modo de classificação das algas é pelo pigmento dela, certo? E o filo, beleza? Mas principalmente pelo pigmento. A gente está vendo três tipos de algas, tá? Uma vermelha, uma marrom e uma verde, que parece uma alface, mas é uma alga, tá? Certo. Agora a gente vai ver 7 filos que as algas são separadas. Então, como eu disse para vocês no começo da nossa aula, as algas elas existem assim em quantidades exorbitantes em questão de espécies. Tipo, tem muitas espécies de algas. Só nesse filo clorofita tem cerca de 17 mil espécies de algas, certo? Com a coloração verde, cara. Então pensa que é muita alga. Podem ser encontrados em diversos ambientes, tanto como água doce, salgada e também na terra, tá? Na terra, ela fica principalmente em ambiente que é úmido, certo?
Então a gente vai ver as algas lá em ambientes úmidos, porque as algas elas necessitam da água para sua reprodução, certo? Elas são encontradas também em associação mutualista com fungos, formando os líquens. Gente, eu não sei se vocês já viram as árvores que tem no tronco dela uns negócios verde, que muitas vezes as pessoas pensam é, que, sei lá, que a árvore está doente, mas não, aquilo lá é um fungo juntamente com uma alga, certo? Isso daí chama líquen, tá? Isso daí, quando junta o fungo com a alga, ele vai formando aquilo lá, certo? Isso daí chama líquen, beleza? E apresentam representantes unicelulares e pluricelulares. A maioria é microscópica, tá? Então elas são bem pequenas, então aquele líquen que fica no tronco das árvores, ele, tem muita alga, muito fungo, tá? Mas elas possuem representantes com grandes tamanhos, certo? Nesse filo, então, a gente tem o microscópio, as algas microscópicas, e também tem as algas, algumas espécies que são enormes. Um exemplo é essa daí, ó, o Codium magnum, tá? Ela atinge 8 metros de comprimento, então ela é gigante. Aqui tá a clorofita, beleza? Essa daí vai formando o líquen, certo? Beleza. Filo Phaeophyta, tá, gente? São uns nomes engraçados, nomes complicados de falar, beleza? Ó, eles têm cerca de 1.500 espécies, é bem menos do que o filo anterior, da clorofita, certo? Então, ela é de coloração parda e é o grupo com as maiores e mais complexas algas, ou seja, são as maiores e as mais difíceis de entender. Possuem apenas espécies marinhas, tá? O seu corpo é bem diferenciado, lembrando caules e folhas, tá? Então ele lembra muito uma árvore, beleza? Eles possuem tecidos condutores que lembram das plantas, tá? Os tecidos condutores que conduzem lá as seivas, os nutrientes e tal, mas no caso das algas eles não têm, então só tem o tecido mesmo. Não são comuns nos trópicos, mas neste ambiente as espécies do gênero Sargassum, tá? Então, no ambiente trópico tem esse gênero aí Sargassum, beleza? Então tá aí a imagem para a gente ver esse filo, que ele é bem grande. Aí, a que particularmente eu acho mais bonita, a alga mais bonita para mim é essa, tá? Sim, gente, eu acho a alga bonita, se eu pudesse ter uma em casa eu teria. Então, ó, ela tem cerca de 6.000 espécies de coloração vermelha, tá? Em virtude da presença da ficobilina, certo? Essa ficobilina, ela na verdade é um cloroplasto, certo? Lembra que eu falei para vocês que o cloroplasto é responsável pela pigmentação da alga, pela cor da alga? Então, a ficobilina é um cloroplasto, certo? Um cloroplasto presente na rodofita, nesse filo aí, que deixa ela de cor vermelha. A ficobilina, ela é avermelhada, certo? Então ela deixa a alga de cor avermelhada. Essas algas, elas vivem em ambientes marinhos, de água doce, e em locais úmidos, tá? Então não necessariamente ela só vive dentro da água, ela também pode viver em locais úmidos. Elas possuem poucos representantes nos celulares, então não tem muita alga assim, certo? Tá, as filas Bacillariophyta, certo? Elas incluem cerca de 100.000 espécies, gente. É tipo muita espécie. Elas também são chamadas de atomáceas, certo? E elas são algas unicelulares ou coloniais que vivem em ambientes aquáticos, certo? Então elas vivem em grande quantidade. Elas possuem por característica principal a presença de parede silíca divididas em duas partes. Aqui no meio dela, a gente está vendo que ela tem um formato de uma folha, certo? Eu não sei se vocês estão vendo esse risco aí na frente dela, né? Parece um risco. Isso daí que é a parede silíca, certo? Está dividindo ela em duas partes em que se encaixam de forma semelhante a uma placa de Petri. Eu acho mais semelhante ainda a uma folha, certo? E essa carapaça é denominada frústula, tá? Então, essa estrutura dela aí tem o nome de frústula, certo? Gente, eu peço desculpa para vocês se vocês estiverem escutando aí o barulho de carro, de gritaria, mas aqui minha janela é bem de frente para a rua, certo? Bom, a Phyllocrisophita, certo? Elas incluem cerca de 1.000 espécies, tá? Então ela é pouquinha, tem poucas espécies dela e tem de coloração dourada. Também são organismos incolores, ou seja, elas não possuem um pigmento definido.
né? Então não tem picão, tal, é bem definido, mas a maioria dela é caracterizada pela cor dourada, certo? A cor dourada é o resultado do pigmento fucoxantina, lembra que eu falei para vocês? Que é um cloroplasto, então o fucoxantina também é um cloroplasto, beleza? São unicelulares, mas também podem formar colônia, certo? Vivem em ambientes aquáticos. E o carboidrato da reserva, daí é uma curiosidade, gente, é a eu nunca sei falar esse nome, mas é crisolaminarina, tá? Assim como as diatomáceas. Então, o filo anterior também tem essa reserva de carboidrato, certo? Está quase acabando já, gente. Já é um pouco mais curto, porque as algas realmente são seres assim que eu acho fantástico, mas não tem muita coisa para se ver nelas, beleza? Tá, então esse filo aí, ó, Euglenophyta, tá? Incluem cerca de 900 espécies, são protistas e flageladas. Gente, eu não sei se vocês sabem que são flagelos, mas flagelo em um ser assim, tipo essa alga, esse filo aí, o flagelo ele parece um chicote, certo? Então é como se ele fosse assim um rabo preso na alga, né, ali na organela, beleza? E então é como se fosse um rabo, um chicote. Aí cada ser tem uma utilidade para esse flagelo, certo? Então elas vivem normalmente em água doce. Os representantes desse filo apresentam um flagelo maior e um menor que não chega a emergir da célula. Então o flagelo dela não chega a sair do corpo dela em si, mas ela tem, certo? São unicelulares com apenas um gênero colonial. Então não tem distinguição de masculino e feminino. Gente, não sei se vocês sabem, mas sim, as plantas ela têm distinguição de gênero. Tem espécies que sim, tem espécies que não, beleza? Alguns representantes alimentam-se de partículas orgânicas retiradas do meio aquático, sendo, portanto, heterotróficos, beleza? Então é, elas dependem dessas partículas orgânicas para se alimentar, beleza? Bom, Philodinophyta. Elas incluem cerca de 4.000 espécies e ficam principalmente em ambientes marinhos e de água doce. São organismos unicelulares com dois flagelos. Então, ela tem dois chicotes. Lembra que eu falei para vocês o que é um flagelo? Então, o flagelo estava lá no slide anterior eu explicando. Um dos flagelos forma uma espécie de cinto, certo? Enquanto o outro é perpendicular a esse, ou seja, ele é junto. Então, os dois flagelos ficam assim, mais ou menos. Essa disposição dos flagelos faz com que o dinoflagelado se locomova rodopiando. Algumas espécies possuem uma placa de celulose formando uma espécie de armadura, certo? E alguns dinoflagelados são responsáveis pela maré vermelha. E ainda existe uma espécie, Nocotiluca, tá? Que apresenta uma bioluminescência. Então ela acaba brilhando no escuro. Fica algo meio fluorescente, certo? Então aqui está uma imagem desse filo, beleza? Ele é bem diferente, tá? E eu acho que acabou os slides já. Então, acho que a nossa aula de hoje foi isso, gente. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando para mim, beleza? Qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp ou me manda um e-mail, fechou? Valeu, gente. Até mais.